Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Petcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Hoje nós estamos aqui novamente com o Wellington, que é da área de gestão, e nós vamos dar sequência naquele Petcast que nós já havíamos feito, e hoje falando de planejamento. Não é isso, Wellington? Exatamente. Planejamento que é a base de uma boa administração. E a gente observa que muitas vezes as empresas elas vão mais na intuição, né? E menos no planejamento. Nós temos profissionais que trabalham com o achômetro. Né? Esse termômetro do achômetro aí é o que mais leva as empresas para o lugar errado. Né? Tem uma estatística, né, acho que do próprio Sebrae aí, do IBGE, que de cada 10 empresas que nascem, no final de 2 anos não chegam nem 2, né, inteiras ali. Isso tudo está relacionado a essa falta de planejamento, né? Exatamente. O que acontece? Né? Essa estatística realmente é fato, né? Tem muitas pessoas se aventurando no mercado. De repente nós temos perfis de pessoas que se aposentaram, não querem mais ficar em casa e resolve abrir um comércio, né? Mas ele abre um comércio, mas não dentro das suas aptidões. Então ele abre para ocupar tempo para lazer. Outros abrem para obter lucros, né? Porém não sabem o mercado onde estão entrando. Então, o planejamento nós podemos pensar como uma casa. Eu quero planejar uma construção. E aí você já começa por aí. Onde vai ser meu quarto? Vai ser virado para o sol? Vou ter área de lazer? Vou ter uma área para a criança brincar? Né? E aí você começa por aí. Eu tenho um sonho e esse sonho tem que ser realizado e para ser realizado eu tenho que ter um plano. Se vai ser bem ventilado, se não vai, se tem iluminação natural e se... né? Enfim, você tem que ter um pensamento amplo, né? E você tem que desafiar esse seu pensamento para você ter certeza que você está fazendo um planejamento, que você tem um plano adequado para aquilo que você quer para atingir o resultado que você espera, né? A gente vê muitas vezes que as pessoas não fazem levantamentos, por exemplo, de coisas básicas, como números. Né? Exato. O que eu preciso faturar? Esse local aqui é adequado, mas qual que é o valor do aluguel? Quanto que eu vou ter que faturar só para eu pagar esse aluguel? Quanto que esse aluguel vai impactar no meu custo, né? Não pensem, Paulo falou muito bem agora a questão de números. Eu estou falando por experiência muito genérica, né? A pessoa que vai fazer uma construção, uma obra, pode ter certeza que você vai gastar mais do que o planejado. Você vai abrir uma empresa, pode ter certeza que você vai gastar mais do que o necessário. E aí que nós falamos que deve existir um planejamento orçamentário. Então nós temos planejamento também para vários segmentos, né? Planejamento de rota, de orçamentos, de ação. E dentro do orçamentário você tem que ter um capital de giro, planejamento de estoque. Eu quero planejar meu público-alvo, eu quero planejar onde eu vou estabelecer o meu negócio, se é um ponto comercial de visibilidade, né? Eu quero planejar se eu vou agregar algum serviço adicional ao que eu já presto. A gente precisa, para a gente planejar também, o planejamento ele é quase igual a uma consulta, né? Primeiro você tem que vir com o histórico, com a anamnese, depois você tem que coletar os números, mensurar, né? No caso da consulta você vem com a ausculta, quantos batimentos por minuto, a frequência respiratória, né? Quantas respirações ali por minuto. Então, o planejamento da sua empresa, ela é exatamente igual a um paciente. Então, você vai precisar de um histórico para você fazer um planejamento. Como que isso aconteceu? Como que essas coisas têm vindo? Eu quero montar uma clínica veterinária. Qual que é o histórico aqui na cidade? Não é? Por que
você quer montar uma clínica veterinária, tem essa demanda? Existe a demanda? Como que as clínicas veterinárias da cidade estão? Elas estão atendendo a expectativa do público? Elas não estão? Tem uma faixa do público que está descoberta porque não é a persona daquela, de nenhuma das clínicas que existem hoje na cidade? Aí eu posso atender essa faixa, eu posso atender essa persona, né? Esse tipo de público? Ou não? Ou a cidade está muito bem coberta, já tem todos os tipos de público estão cobertos por clínicas veterinárias, e aí se eu chego e eu monto uma clínica veterinária, eu vou ter problema porque já existe uma competição muito grande, e aí eu teria que estar num diferencial muito acima do que o mercado está para eu poder ter um nível de concorrência adequado e ganhar a clientela e tornar o meu negócio viável, né? Qual que é o meu diferencial? Então, assim, esse histórico, você saber se existe essa demanda ou não, hoje a gente pode fazer isso através de uma pesquisa de mercado, né? Para esse planejamento, para você avaliar ali como é que está. Qual que é o valor de consulta médio na cidade? Você está planejando montar uma clínica ali naquela cidade. Primeira coisa que você pode fazer, qual que é o valor médio de consulta? É uma pergunta que você pode fazer numa pesquisa de mercado. Sim, né? Exato. Onde é o melhor lugar da cidade hoje para se instalar uma clínica veterinária? Vai lá, vai procurar, vai andar atrás daqueles clientes para avaliar onde que eles estão sentindo a necessidade dessa demanda. Eu necessito de um estacionamento próprio numa frente recuada? Importante pensar. Precisa disso? Isso é uma pergunta que pode estar lá no seu planejamento, no estudo de mercado. Então, muitas vezes a gente começa a fazer e tomar decisões sem ter esse planejamento. Será que eu vou colocar um aparelho de tomografia? Será que ele vai virar? Será que as outras clínicas vão recomendar tomografia? Eu já estabeleci as parcerias, eu me posicionei no mercado como um concorrente ou como um parceiro? Como que os meus colegas estão me vendo? Então, não é uma decisão simples. Eu quero pôr um aparelho de raio-x, a minha clínica não tem, eu quero pôr um aparelho de raio-x. Você tem que avaliar esse histórico. Quantos exames de raio-x você está recomendando por mês? Fora o seu. O seu é suficiente para pagar esse aparelho? O seu é suficiente para custear isso tudo? É melhor você instalar um aparelho de raio-x na sua clínica ou você estabelecer uma parceria de confiança, com ética, que você encaminha para a clínica que tem um aparelho de raio-x e você recebe de volta o exame com um laudo dentro de um prazo adequado, aquela clínica cobra um valor adequado pelo aquele exame de raio-x? Será que é viável? Então, assim, esse histórico, o levantamento de números, né? A análise ali, isso já seria a base para iniciar um planejamento. O planejamento, ele envolve várias situações, né? Nós temos algumas ferramentas técnicas administrativas para fazer um planejamento, que nós vamos citar aqui mais à frente. Porém, vamos citar uma viagem, né? Você vai planejar uma viagem de Lavras até Belo Horizonte. Não é isso? Não basta entrar no veículo e sair dirigindo. Hoje nós temos GPS, você tem que planejar o custo da viagem, onde eu vou abastecer, onde eu vou ter uma parada para poder me alimentar, para poder ir ao banheiro, né? Para reabastecer ou não o veículo, né? Eu tenho que planejar o horário que eu vou chegar, onde eu vou, o que eu vou fazer e que horas eu retorno. Tem que ter uma margem de erro, né? Se você tem uma agenda né, naquele local, você tem que ter uma margem de erro de tempo ali, senão você se atrasa e perde o que você estava agendado, né? Hoje, dentro do planejamento, é muito importante ele estar vinculado à logística, né? Você pensar... O que é logística? É você pensar em todas as hipóteses que pode dar errada ou dar errado no seu planejamento. E a logística te permite trabalhar com plano A, B, C, D, porque você tem que chegar lá, né? Então nunca sai apenas com o plano A para montar um negócio, para abrir uma empresa, para construir uma casa, para fazer um passeio, para fazer uma viagem. Porque no meio do trajeto você pode ter alguns imprevistos, né, que vão obrigar você a fazer certos desvios. E esses desvios
podem te custar tempo e dinheiro, mas eles vão te permitir chegar onde você tem que chegar, né? Porque o que não pode acontecer é você não ter um plano B ou C e no meio do planejamento você abortar a sua operação, você não tem mais como retornar e fica com o elefante branco na sua frente. No planejamento, você já tem que estabelecer as hipóteses, né? E essas hipóteses, naquele planejamento, você tem que testar esse planejamento no limite, né? Você tem que questionar ele. Como eu citei aqui, vamos planejar implantar um aparelho de raio-x. Sim. Né? Ou vamos planejar implantar uma clínica veterinária. Sim. Ou vamos planejar implantar um consultório veterinário. Independente de qual seja o próximo passo que esse veterinário empreendedor quer dar, ele precisa de ter um planejamento. Então, a gente, analisando nesse planejamento, primeiro, a gente vai pelo histórico. Então, vamos fazer um levantamento de números reais, não números hipotéticos da nossa cabeça, mas números reais. Então, no caso do aparelho de raio-x, por exemplo, eu falei, quantos exames você solicita por mês? A sua clínica, a sua equipe de veterinários, eles estão solicitando quantos exames de raio-x? Estão solicitando 10. É suficiente para você ter um aparelho de raio-x dentro da sua clínica? Às vezes não. Exatamente. Às vezes sim, mas você tem que ter esses números reais para você analisar eles. Aí, você, diante desse histórico de números e tudo mais, você vai ver qual que é o custo do aparelho, você vai ver qual que é o preço médio de exame que está sendo cobrado na cidade, você vai ver quanto que você vai ter que pagar para ter um laudo, porque não é só você fazer o raio-x, você tem que ter um laudo desse raio-x. Por quê? Porque você fez o exame, né? A partir do momento que você tem um raio-x, chegou lá o paciente, então você fez o exame, amanhã esse paciente pode querer levar esse prontuário para um outro colega. E aí, nesse prontuário, vai ter que estar anexado lá o laudo desse raio-x. E se você não fez um laudo para esse raio-x, significa que não teve um profissional capacitado, gabaritado, para fazer a descrição das alterações que estão ali naquela radiografia. Então, a gente tem que ir, num planejamento, a gente tem que esgotar as possibilidades de erro. E a gente tem que esgotar as possibilidades de custo também. O planejamento é um laboratório que vai te permitir errar. Né? Errar no papel para não errar na prática. Né? Então, vamos supor que você planeja colocar um tomógrafo, né, na clínica. Né? Eu tenho que saber o tamanho dele. Eu tenho que saber como que eu vou entrar com ele até ali. E, de repente, eu tenho que saber qual o sistema de energia que vai alimentar esse tomógrafo. Porque pode ser que eu tenha um investimento adicional que não estava nos meus planos. Eu tenho que colocar um transformador lá fora, que não estava nos meus planos. Não estava nos planos. E aí você vai, olha, eu preciso desembolsar mais X mil reais aqui, que vai doer no meu bolso, né? Então, o aprendizado fica, né? Aprendeu com erro, mas foi um aprendizado produtivo. Então, por isso que o planejamento, ele deve o quê? Ter tempo. Às vezes fala, está perdendo tempo com reuniões. Não, você está ganhando lá na frente, né? No caso específico do tomógrafo, é engraçado você citar isso, porque realmente muitas coisas fugiram do planejado, né? Começou porque nós fizemos a aquisição do tomógrafo em 2021. Em novembro de 2021, e a gente acreditava que a gente teria esse tomógrafo instalado até julho de 2022. Mas foi uma aquisição programada. Né? Então, assim, teve um certo planejamento, né? Tanto que a gente começou a aquisição dele, mas a gente já falou, olha, não, pode importar por volta de julho de 2022, porque a gente sabe que vai ter um processo burocrático nisso. Mas tem coisas que as pessoas nem imaginam. Às vezes o pessoal pensa, é um exame caro. É um aparelho de 900 mil, 1 milhão. É um aparelho caro. A gente sabia que a gente teria que mexer na estrutura, que a gente teria que ter uma sala adequada, que essa sala tem que ter proteção radiológica, né? A gente planejou tudo isso. Mas aí vem a planta, né? Primeiro você compra, depois você tem acesso à planta que você precisa adequar.
Aí você tem que fazer uma base de concreto de 30 centímetros. Esse concreto tem as especificações dele, porque não pode vibrar, porque se vibrar compromete a qualidade do exame. E aí começam as outras coisas que vêm depois para preparação elétrica, por exemplo, que também não estava no nosso planejamento e a gente não tinha conhecimento sobre. O aterramento tem que ter 5 ohms. Aí nós tivemos que ficar igual tatu lá, fazendo buraco e colocando rede de cobre, né? Os bastões de cobre e tudo mais foram 20. Aí você pensa, só no aterramento, um profissional capacitado para fazer aquilo ali, né? Já vai um dinheirinho que você não estava... Você já queria já estar produzindo e ganhando com ele, está ali parado te consumindo. Você queria, mas não tem jeito. E aí você vai e tal, tem que trocar o padrão. O padrão não está adequado. Aí a hora que você troca o padrão, vai olhar na CEMIG, o transformador também não está adequado, não comporta. Aí você tem que trocar o transformador. E aí você precisa de um quadro elétrico. E a gente não tinha a dimensão de quanto custaria o quadro elétrico. Aí vai mais um dinheiro. Então... Para quem? Ó. Então, a hora que você pega o planejamento que existiu, né? Você esbarra em tudo isso. Exatamente. A gente fez um estudo de mercado. Nesse estudo de mercado, a gente esperava uma demanda de tantos exames de tomografia, porque você na região não tinha tomografia e as tomografias tinham que ser direcionadas para Belo Horizonte. E aí você olha, além de tudo isso, tem questões de instituições de ensino que às vezes vão ter uma demanda por questão de experimentos, de estudo. Tudo isso foi planejado, né? Planejamos uma inauguração, fizemos tudo isso. Mas a gente tinha uma ideia de investimento, né, de R$1 milhão. Esse investimento chegou a 1,3 milhão. É um aparelho muito caro. E assim, só contando aqui, dando um exemplo, né, do planejamento, claro. Dentro do nosso planejamento, tem uma parte que a gente achou que seria natural e que não foi, né? Porque a gente pensou, vai ser natural as pessoas recomendarem o exame de tomografia na VetPet, porque nós estamos mais próximos. É um aparelho que não dá para toda clínica ter, porque ele não se paga. Seria um pioneirismo, né? Ele não se paga. Se não for para todo mundo usar, ele não se paga. E a gente, então, teve dificuldade nisso. E aí nós começamos já com a roda andando, e aí vem, a gente chama de ajustes técnicos, né? A revisão do nosso planejamento. Então nós começamos com a roda andando a ver e observar a necessidade de outras coisas. Por exemplo, agora a gente está oferecendo aí o curso para as pessoas aprenderem a recomendar ou quando recomendar de forma assertiva a tomografia. A gente não quer que as pessoas recomendem para nós uma tomografia que não era necessária, mas a gente também não quer que as pessoas não recomendem a tomografia quando ela é necessária, né? E aí a gente fez também ajustes nos valores da tomografia para adequar o mercado, porque a gente via que às vezes estava tendo muita restrição do tutor em relação ao valor, ao preço, mas a gente já falou aqui que a formação do preço ela não depende só do mercado, mas o mercado ele é importante também na questão da formação do preço, né? Então, a gente errou sim no nosso planejamento, né? A gente deveria ter testado o planejamento muito mais, a gente deveria ter investido mais no estudo de mercado. A gente tinha que ter arrumado as dificuldades, a gente tinha que ter previsto erros, a gente tinha que ter previsto falhas. E eu acho que nesse ponto a gente realmente não testou a exaustão o que poderiam ter sido os problemas do que a gente planejou. Mas hoje a gente está aqui, está rodando, está consertando com a roda andando e uma coisa que a gente tinha era a gente
sabia que se não desse certo, a gente tem que bancar isso daí, né? Então esse é um ponto. Quando eu falo a gente é porque quando eu comecei a VetPet ela era só minha. Mas eu hoje falo com tranquilidade que nós estamos aqui para ser parceiros das outras clínicas. E eu falo com essa tranquilidade por quê? Porque eu não tenho a vaidade de um negócio meu, né? Então hoje a VetPet ela tem sócios. Mais de um, né? São 4 e as unidades têm sócios diferentes. Porque eu entendo que sozinho a gente não vai conseguir fazer o que a veterinária precisa. A gente não vai conseguir fazer o que a classe veterinária precisa para se posicionar de forma correta no mercado para receber essa valorização. Então, o meu objetivo hoje é caminhar junto. Sim. É cada dia agregar pessoas, empresas, valor para o mercado veterinário. Mas aí, voltando, né, na questão do planejamento. Então, às vezes vão existir os imprevistos. E por isso, a gente tem que exaurir ali as possibilidades de erro. E partindo para um outro ponto no planejamento, a gente precisa de escolher pessoas corretas, né? Pessoas corretas que eu digo assim, você vai pegar as pessoas e você vai definir as pessoas que vão executar coisas dentro do que você está planejando, né? Então, por exemplo, na tomografia, eu planejei e tal, eu tenho a parceria hoje com o Lucas, Dr. Lucas Persante, que é radiologista, e ele está lá executando o exame de tomografia. Isso é um diferencial, não é? Então, é uma pessoa que faz parte do meu planejamento. Ele já estava no meu planejamento desde o início. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu tenho que ter um anestesista para executar a tomografia. Isso tudo está no custo, não é? Assim como a depreciação do aparelho. Sim. Né? E saber também que daqui 5 ou 7 anos eu tenho que trocar uma parte do aparelho que custa hoje R$150 mil. Exatamente, Paulo. Então, nós no podcast, no petcast anterior, nós comentamos sobre a vontade e a necessidade, né? Qual você vai atender? A vontade de ter um aparelho ou a necessidade, né? Então, desculpa, o planejamento ele vai te direcionar se aquilo ali na hora é uma necessidade realmente que a cidade de Lavras e região estão demandando num número quantitativo razoável para que se pague, né? O quantitativo te atendeu, você vai para o qualitativo, que é uma prestação de serviço aí que realmente é um diferencial, vai realmente detectar coisas que você teria que ir em grandes centros aí para obter o resultado, né? Então, pelo fato de você estar hoje com 3 clínicas, né, em regiões um pouco distintas assim, você consegue abranger um raio de ação muito maior, né? Você não precisa se direcionar a grandes centros, você pode atender as suas próprias clínicas utilizando esse aparelho. Mas foi um exemplo aqui que nós citamos, né, que dentro de um planejamento precisou de ações corretivas e precisou de investimento extras que você ainda não sabia quanto que seria, né? Teve que tirar de algum lugar. Isso teve. Porque a compra já estava feita, a instalação já estava marcada, e é onde que eu falei, você chegou no meio do caminho, daqui para frente eu tenho que chegar no destino. Não adiantava voltar, não adiantava recuar, não adiantava devolver o aparelho, né? A gente já tinha uma previsão de margem de erro, né? É aquilo que eu brinquei, né? Se você está indo para uma outra cidade, tem um horário agendado, você tem que prever alguma coisa no meio do caminho e ter uma margem de erro ali, que se acontecer um imprevisto, mas você consegue chegar naquele horário. No caso da tomografia, a gente tinha uma margem de erro, a gente tinha uma perspectiva para o erro ali. Superou, né? Exatamente, exatamente. Agora, superou, cara. Apanhou uma vez, não erra mais. A tomografia, eu vou te falar que ela foi um investimento caro. Mas você tem 3 unidades, você tem Divinópolis e São João del Rei também. Gente, é regional,
ela é regional. Se eu pegar um raio aqui de, sei lá, 150, 170 quilômetros, linha reta no mapa, fazer aqui com um compasso, talvez isso seja a conta. Entendeu? Por quê? Porque ela, no mercado pet ainda, ela não é tão utilizada igual na medicina humana. Sim. Não é? Então, e aí essa nossa estratégia agora de oferecer o curso, né? E é um curso que permite a vivência prática. Então, que, por exemplo, você é um veterinário, você veio fazer o curso, então, nesse curso você vai receber o conhecimento da forma correta de você indicar a tomografia. Então, igual nós conversamos aqui com o Dr. Lucas, uma metástase pulmonar. Eu faço um raio-x para buscar a metástase pulmonar, o raio-x pode não pegar uma metástase que a tomografia já pega. Então, se você indicou para o seu paciente um raio-x para identificar uma metástase pulmonar, você tem uma alta chance de não identificar essa metástase pulmonar. E aí você vai ser responsável por não ter feito esse diagnóstico, porque você poderia ter solicitado um exame de tomografia que já está presente na região. Não é? Não, mas eu vou oferecer a tomografia, mas o cliente não quis porque ele achou que o exame é muito caro e aí me perguntou uma outra opção. Eu falei, tem um raio-x, tudo bem, você vai pôr lá no seu prontuário que foi oferecido o exame de tomografia, mas que o cliente recusou por questões financeiras, e então em posse disso ele aceitou fazer um exame de radiografia. Mas, então, você como veterinário, você vai entender quando na oncologia você pode solicitar, pode e deve, né? Seria o padrão ouro ali, solicitar uma tomografia, né? Quando que a tomografia vai ser o padrão ouro de atendimento, ou seja, de diagnóstico, ou seja, vai ser o exame mais correto a ser pedido. Então é isso que a gente quer ensinar. Por quê? Porque o veterinário, tendo esse conhecimento, ele vai saber a hora certa de pedir uma tomografia, né? E aí cabe a nós, VetPet, mostrar para eles que a gente está aberto à parceria. A primeira parceria já é essa. E aí você vai solicitar esse exame de tomografia, você vai poder acompanhar esse seu exame, né? Esse exame de tomografia aí e tal, na vivência prática. Você vai ver as imagens sendo formadas aqui no monitor, né? Porque a tomografia é a sala isolada e a gente acompanha pelo monitor. E aí a hora que você acompanhar aqui no monitor a formação das imagens, aí você vai... É um negócio impactante. Eu te falo que é impactante porque eu vivenciei isso lá. Então, hoje nós fizemos esse ajuste, adequamos isso no nosso planejamento, né? E dentro do planejamento está a busca por parcerias. E aproveitando o nosso público aqui inscrito no canal, a audiência, né, eu me antecipo a convidá-los, né, aqueles profissionais da área que quiserem conhecer o tomógrafo da VetPet de Lavras, né, para ver a sua qualidade, os seus resultados e ver o que você pode estar dentro dessa parceria que o Paulo está apresentando aí, agregar ao seu negócio e ao seu conhecimento. Então nós estamos aqui também dentro de um problema ou, vamos falar, um desvio que teve dentro do planejamento, trazendo soluções agora, né, para esse equipamento que já está dentro das instalações corretas, dentro das normas exigidas e funcionando perfeitamente. Isso é o que é importante, isso é que é a vitória. E dando sequência aqui, né, para a questão do planejamento, né, nesse planejamento, então, você precisa de encontrar as pessoas chaves, né, são pessoas que vão te ajudar através de parceria, que vão realizar atividades chaves ali dentro desse planejamento que você está fazendo. Você tem que pensar em quais são os recursos que você vai utilizar, né? E estabelecer também ali quais são as ordens de prioridade. Então, você, num planejamento, tem coisas que são prioritárias e tem coisas que podem vir. E isso você vai adquirindo esse conhecimento submetendo os testes, né? E você falou uma coisa, Paulo, que é importante dentro do planejamento, você ter o quê? A ideia. Dentro do planejamento, você vai executar um serviço ou adquirir um produto e uma equipe confiável, porque nós sabemos hoje que nesse mundo globalizado aí, as empresas elas têm feito
planejamentos sigilosos. Ou seja, você só vê a coisa acontecer na hora. E aí você fala, pô, da noite para o dia apareceu um comércio aqui em Lavras, um produto novo. Não foi da noite para o dia. Foi uma equipe fechada, trabalhando em sigilo, porque não merecia conhecimento de domínio público aquilo ali. Porque senão você, ou alguém roubava a sua ideia, né? Alguém te passava para trás, ou então daria tudo errado. Que você sabe que tem certas coisas na vida que você não pode. O silêncio é ouro, né? E a palavra é prata. Então você tem que fazer devidamente, com restrição de informações para o público externo, para depois lançar como novidade no momento oportuno, né? Então, o planejamento você tem que saber também que ele detém algumas regrinhas aí de sigilo. E no planejamento, né, você tem que saber qual que é seu público-alvo. Então você tem que, a gente fala, né, descrever a persona, né? Isso, dentro de uma pesquisa de mercado que nós chamamos de persona hoje, né, dessa linguagem nova, é o público-alvo. Para quem eu quero que esse serviço atenda. E é interessante, às vezes, a pessoa fazer um exercício, né? Por exemplo, você pega uma clínica veterinária, um hospital veterinário. Quem que é a persona? Quem que é o público-alvo? Aí se você parar e analisar assim, ó, quem que é o meu melhor cliente? Como que ele é? Qual que é a idade dele? O que que ele faz? Qual que é a remuneração? Né? Qual o grau de escolaridade? Qual o grau de escolaridade? Certas informações. Se é casado, se é solteiro, né? Hoje Tudo. Quem mais, por exemplo, tem pet em casa? É um casal, é família, solteira, estudante. Então, ou seja, aí você começa já a descobrir. Isso, e aí você começa a olhar para dentro do seu negócio e você começa a enxergar que determinado tipo de público, ele compõe a maior parte do seu cliente. Sua clientela é naquele determinado tipo de público. E aí, você vai ter, dentro disso, que começar a avaliar como que esse público gosta que eu comunique com ele. Aí você começa a entender por que nesse determinado tipo de público está funcionando e algumas pessoas desse determinado tipo de público você não conseguiu. Porque às vezes você não repetiu a comunicação correta que a pessoa gosta. Qual que é o canal que você está utilizando para você conversar com essas pessoas? Como que você está chegando nessas pessoas? Então, se você entendeu isso, se você conseguiu descrever isso, você vai conseguir ter um planejamento muito mais eficiente. Por quê? Porque você vai começar a pensar o que eu preciso de fazer para esse tipo de público, como que ele gosta que faz, que tipo de recurso que eu estou usando para atender esse tipo de público, quem são os meus parceiros aqui para entregar isso, né? Aí eu consigo, através disso, estabelecer um marketing mais assertivo, um marketing preciso, que ele vai chegar e ele vai acertar na veia aquele tipo de público que você está querendo atingir. E quando você faz tudo isso, você consegue ter uma previsibilidade dos seus custos, uma previsibilidade das suas receitas. E a hora que você faz isso, você consegue fazer um planejamento orçamentário. E uma coisa importante, dentro do público, você vai definir, né, através da persona, qual é o público-alvo, e aí você vai detectar algumas características desse público. Por exemplo, eu tenho um público que tem ação corretiva com seu pet, somente uma ação corretiva, ou seja, ele só leva o seu pet lá no último caso, numa emergência. Ou eu tenho também que saber quem é o meu público preventivo, é aquele que faz exames recorrentes, rotineiros, para acompanhar a saúde do seu pet, né? Então são, dentro do seu público-alvo, duas vertentes, que aí você vai criando funil ali, onde que você vai atender de forma distinta. Isso é importante também, você ter esse estudo. Você pode ter diferentes personas, né? Sua clínica veterinária pode ter ali 4, 5 personas diferentes. O que você tem que saber no seu planejamento, quando você está executando o seu planejamento, é em qual dessas personas você quer investir o seu planejamento.
Você quer planejar para ela. Ah, não, eu quero planejar para todas. Tudo bem, mas você tem que entender que cada uma está com a necessidade diferente. Exato. Cada um tem um viés diferente. Então, às vezes, você vai ter que ter 5 planejamentos diferentes. Você vai dar conta de tocar 5 planejamentos diferentes? Então, às vezes, no seu planejamento, você vai ter que eleger a prioridade. Você pode ter 5 planejamentos, você pode ter planejamento para 5 personas diferentes, para você evoluir a sua empresa na direção de 5 personas diferentes? Pode. Sim. Mas você dá conta de tocar os 5 ao mesmo tempo? Não. Então, qual que é a sua prioridade? Quem tá mais carente? Quem está exigindo mais investimento e que, em troca desse investimento, realmente vai agregar valor ao seu trabalho e essa pessoa vai enxergar no seu trabalho uma solução para o pet dela. Então, é aquela questão de eleger as prioridades, né? Então, e por exemplo, só falando aqui dessa questão de planejamento, eu planejo melhorar a qualidade do serviço veterinário oferecido pela minha clínica. Como que eu posso fazer isso? Aí vem estrutura, posso investir em estrutura, e aí entra naquela discussão. Eu preciso? É necessário ou é vaidade? Ah, mas eu quero ter raio-x. Tá bom, mas você tem demanda para um raio-x? O raio-x é necessário ou você está conseguindo fazer um raio-x num parceiro? Você vai fazer um investimento de 140 mil reais aqui, esse investimento vai trazer qual nível de benefício e de retorno? É uma necessidade realmente? Ou será que a capacitação do colaborador vai ser a prioridade nesse planejamento? Por quê? Porque dentro do planejamento, você ou capacitar, né? Ou estimular que esse colaborador se capacite. Sim. Né? E, Paulo, e o nosso público, o que nós falamos dos 4 pilares? E nós estamos abordando especificamente agora o planejamento. É planejamento, organização, direção e controle. Então, se houve, vamos dizer assim, um gap, que nós falamos assim, uma coisa não planejada, que deu, que precisou ser incrementada. Eu comprei o tomógrafo e depois precisou fazer aquilo. O grande pulo do gato ali é que no final desses 4 pilares, você sempre volta ali no planejamento para a revisão dos processos. Então você nunca faz esses 4 pilares e morre o assunto. Você vai retornar. Então é a oportunidade que você tem de rever seu planejamento, sentar com a equipe, remodelar as ações, né? Replanejar. Isso é importante. É um ciclo vicioso. Não, é vicioso? Nós chamamos de virtuoso, Virtuoso. né? O vicioso é quando você faz um ciclo de revisão de erros, errado, né? Você bate na tecla do erro. E o virtuoso é quando você volta com a intenção de corrigir, de correções. O vicioso por exemplo, você tem, falando na veterinária agora, se você estiver num ciclo vicioso, você está na seguinte forma. Você tem um atendimento ruim, você tem uma qualidade técnica ruim, aí você cobra um preço baixo. Quando você cobra o preço baixo, você não consegue se remunerar. Quando você não consegue se remunerar, você não tem dinheiro para fazer um planejamento de melhoria. Então você não consegue nem investir em estrutura, nem investir em capacitação. Então você, como veterinário, por exemplo, você não consegue fazer uma aposta porque você está ganhando mal. E você está ganhando mal porque você está cobrando um preço baixo. Você está cobrando um preço baixo porque você não tem qualidade. E aí, como você não consegue melhorar isso, você vai continuar entregando um serviço ruim, você vai continuar com preço baixo. Isso é um ciclo vicioso. Exatamente. Esse ciclo ciclo pode te vicioso. levar a fechar a sua empresa dentro daquela estatística que nós falamos, abre e fecha. Aí você pode ter um ciclo virtuoso. O virtuoso, que é o dentro mais do mercado importante. veterinário. Então, por exemplo, você tem um local com qualidade para você trabalhar e você tem qualidade técnica. Soma-se o local de qualidade, a sua qualidade técnica, vocês cobram um valor justo, Sim. mas uma experiência com valor agregado e que nessa experiência você, veterinário, consegue mostrar para o tutor que ali existe um valor agregado no seu serviço, que ali vale mais. Esse tutor vai pagar esse valor satisfeito. Você vai ter uma remuneração adequada. Com essa remuneração adequada, você vai continuar investindo
em estrutura por parte da empresa e continuar investindo em conhecimento técnico por parte do profissional. Aí você ganha um impulso de qualidade. Quando você ganha um impulso de qualidade, você começa o seu ciclo virtuoso, que é mais clientes entendendo que você tem qualidade e valor agregado, melhor remuneração. Com a melhor remuneração, você melhora a sua estrutura e o seu profissional que ganha melhor também, ele melhora e investe em qualidade. Quanto mais ele investe em qualidade, mais ele se destaca em relação aos profissionais que estão no mercado. E isso é um ciclo virtuoso. Agora, para a gente chegar nesse ciclo virtuoso, isso parte de um planejamento. E às vezes a gente está falando aqui em planejamento e vai ter o dono da empresa, ele está olhando e está entendendo tudo que nós estamos falando. Tá? Não, olha, eles estão tocando na minha ferida, eles estão mostrando onde que eu estou errando. Beleza, ele está entendendo. E o veterinário às vezes está pensando, planejamento é para a empresa, não tem nada a ver comigo. Volta a falar o que a gente falou no podcast anterior. O veterinário é um profissional autônomo. Ele tem autonomia de conhecimento técnico. Enquanto a empresa está criando a estrutura dela, o veterinário está fidelizando o paciente e o cliente dele. E ele só vai conseguir fazer isso de forma adequada se ele entender que ele precisa investir nele mesmo, em conhecimento nele. O planejamento do veterinário tem que ser investir em conhecimento nele. E esse conhecimento dele tem que ser tanto na área técnica quanto na área de relacionamento com o cliente. Porque se ele investir muito na área técnica, mas ele não souber relacionar com o cliente, ele não souber comunicar com o cliente, ele não souber transmitir para o cliente esse conhecimento e fazer com que o cliente enxergue valor nisso, ele não vai conseguir trabalhar com preço justo. Isso. E eu vai transformar esse ciclo virtuoso. Agora entenda, esse ciclo virtuoso, você sabe quem é o maior beneficiado dele? É o paciente. Porque, olha, observe esse ciclo virtuoso do mercado veterinário. Investe em estrutura, sim, conhecimento técnico. A estrutura e o conhecimento técnico vai ser usado em benefício de quem? Do paciente. Então, se eu gosto do meu cachorro, se eu gosto do meu gato, se eu tenho um carinho e quero o melhor para ele, eu vou olhar para quem está num ciclo virtuoso. Virtuoso, exatamente. Porque quem está naquele ciclo vicioso vai errar comigo 1, 2, 3 vezes. Vai chegar uma hora que eu vou falar, pô, isso aqui está um pouco mais complexo, eu vou ter que achar. Aí eu vou pisar naquele lugar do ciclo virtuoso e a hora que eu pisar lá é tudo diferente. E uma coisa importante, não tem mais cliente bobo. O que eu quero dizer com isso? Você empresário, dono de negócio, você cliente. Em relação a preço, nós temos, eu vou citar 4 situações aqui para você ver e fazer uma autorreflexão em qual você se enquadraria e qual você acharia mais justo. O preço mais barato, o preço mais caro, o melhor preço ou o preço honesto. O preço honesto é aquele que atende todas as partes, te remunera bem e você presta um serviço virtuoso. E essa parte do honesto, né, é uma parte que cabe uma discussão mais profunda. Com certeza. Né? Porque o que acontece? Quando você vai fazer o seu planejamento, você fez toda a estruturação, você calculou todos os seus riscos, alguns vão fugir, né? Mas enfim, você fez tudo isso e aí você estabeleceu um preço de acordo com seus custos, com as suas demandas e um preço que remunere. Aí chega um cliente e às vezes ele quer colocar preço. O seu preço está caro, não, o seu meu preço está caro. Honesto. Aí é o seguinte, o que é ser honesto? Aí a gente parte para entender o que a gente deseja para nós e o que a gente deseja para os outros. E quando você se capacita, quando você começa a abrir a sua mente para receber informações que são honestas e justas, e aí você começa a ter conhecimento, e quando você tem conhecimento, você começa a ter responsabilidade,
você vai entender o seguinte. Eu preciso morar. Eu preciso comer. Eu preciso vestir. Eu preciso educar meus filhos. Eu preciso do lazer. Eu preciso do lazer. É a pirâmide de Maslow, onde nós temos a base, as necessidades e aquilo que é superficial. Isso é o que você está falando. E eu preciso que isso seja uma remuneração compatível para me dar isso, mas que seja compatível com o investimento que eu fiz. Por quê? Porque senão não vale a pena fazer o investimento. E a gente precisa de mostrar isso para o cliente. Porque, por exemplo, se você faz um investimento em estrutura, então você tem lá uma recepção adequada, você tem lá uma aguinha gelada, você tem lá um cafezinho, você tem lá uma bolachinha, você tem uma secretária que vai atender bem esse cliente, você tem um layout pensado. Você tem um layout pensado, você tem uma faxineira, você tem uma experiência agradável na recepção. Aí você tem profissionais qualificados, aí você tem um consultório com ar-condicionado, aí você tem mesas de inox, aí você tem tudo pensando na qualidade do todo. Isso tudo exigiu dinheiro, isso tudo exigiu investimento. E para todo investimento, precisa de ter um retorno. Porque senão, em vez de você investir 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões num negócio, você pega esse dinheiro e aplica ele em outra coisa, que você vai receber a remuneração por aquilo. Então, essa remuneração, você cobrar uma remuneração que você teria em uma outra circunstância, que esse seu negócio tem que pagar essa remuneração para você, isso é honesto. Sim. Você entender que o seu veterinário quer sair, quer espairecer, quer aliviar a pressão, ele está lidando entre vida e morte o tempo todo. A pressão é muito grande, ele não pode ter erro. E outra coisa, o veterinário, ele estaria, para colocar no nível da medicina, ele estaria muito próximo de um pediatra. Não importa se o veterinário é ortopedista, neurologista, oncologista, ele seria um ortopedista pediátrico, um neurologista pediátrico, um oncologista pediátrico. Por quê? Porque você imaginando, o neném, ele não fala. Ele só chora. Ele não demonstra, ele não conversa, ele não passa as reações. O cachorro e o gato, ele também não fala. Ele demonstra de forma indireta. Então, hoje, por exemplo, meus filhos têm 10 e 12 anos. Hoje, quando eles estão com algum incômodo, eles vão me falar. Ah, minha barriga está doendo, eu estou assim, mas aonde, como e tal. Aí a gente põe a mão e tal, eles vão guiando a gente. Quando eles eram nenéns e não falavam, eles choravam. E chorava, e eu olhava e eu não entendia, e aí eles choravam mais alto ainda. Exato. E aí o que eu fazia? Eu corria para o médico. Hoje eu consigo selecionar e ir menos ao médico com eles. Mas na época que eles estavam ali recém-nascidos, não. E eu corria para o médico numa insegurança gigante. Assim, só complementando, o pediatra da minha filha também, que hoje tem 10 anos, ele falava... Ela está muito bem vestida. Tira um pouco de roupa dela. Ela não sabe falar, estou com calor, estou presa. E chora. É a maneira de se expressar. Então, esse é o nível de pressão. É só você se colocar, você tutor que está assistindo, é só você se colocar no lugar do veterinário. E você, veterinário, já sabe disso, mas às vezes você não para pensar. E o que acontece? É uma pressão muito grande. Então, esse veterinário, ele tem direito de... ter férias, de dormir bem, ele tem direito de viajar. Não só tem o direito, como ele precisa. Sim. Porque é muito estressante. A cobrança é muito alta. A cobrança é muito alta. O tutor sempre chega lá inseguro de tudo que está acontecendo, porque o cachorro não fala. O que me espera, né? E o veterinário, ele tem que ficar ali e ter esse trabalho, e aí é onde eu falo que tem que investir em conhecimento, tem que investir em conhecimento de comunicação, tem que investir em conhecimento técnico. E isso tudo tem que ser explicado para o tutor. Não
como eu estou fazendo aqui, mas no dia a dia lá, o veterinário tem que falar, olha, então, você achou caro? Achei, mas olha para você ver, né? A gente estudou tantos anos, a gente tem pós-graduação, a empresa investe muito dinheiro na estrutura, então realmente eu tenho que cobrar aqui um valor mais justo, mais honesto pelo meu trabalho. Eu entendo que às vezes era um investimento, era um gasto que você não esperava, mas por outro lado você também precisa de entender que a gente tem custos mais elevados do que em outros locais, né? E eu gosto muito, na honestidade do preço, eu gosto muito de passar para os veterinários o seguinte, olha, em tal lugar é mais barato. Quando a pessoa questionar o preço, oferece, porque às vezes você vai oferecer aquele outro local e a própria pessoa vai dizer por que ela não quer aquele outro local. E a hora que ela falar aquilo vai funcionar como o seguinte, deixa eu pagar aqui o valor, e tá um valor honesto. Exatamente. Não é? A pessoa se sente grata, ela não se sente enganada. E não é criticando o outro local, não é criticando, é de fato recomendando. Sim. Olha, não, tudo bem, eu entendo, mas se você quiser um preço, né, mais baixo, tal local está praticando um preço mais baixo. Sim. Pode ficar à vontade. Por quê? Porque eu não vou negociar a minha qualidade. Eu não vou transformar meu ciclo virtuoso de hoje, que cada dia eu ofereço um atendimento melhor do que ontem, E eu tenho certeza e que cair num ciclo vicioso. essa virtude sua e essa honestidade não vai te fazer perder o cliente por conta disso. Eu tenho certeza que ele vai voltar. É o que a gente acredita. E é assim que o mercado se posiciona, né? Eu vi uma fala do Roberto Justus, de muitos anos atrás, né, onde ele fala exatamente sobre isso. Que você não tem que querer atender todos os clientes. Que você tem que ter um padrão, que você tem que se posicionar. Porque senão você é exatamente em cima disso que a gente está discutindo. Porque se você cobra mal, você é mal remunerado. Se você é mal remunerado, você não consegue manter a qualidade do seu produto. Aí você começa a entregar um produto ruim. Essa foi a fala dele. Sim. E aí o seu produto é ruim e ele vai custar barato. E se ele vai ser vendido barato. E se ele é vendido barato, você continua sem dinheiro. É o ciclo vicioso. Enquanto o ciclo virtuoso, isso, nas palavras dele, é você ter um produto de qualidade, você é bem remunerado, você investe em mais qualidade, você entrega um produto ainda com mais qualidade e você tem como pagar bem os seus colaboradores e os seus colaboradores vão trabalhar satisfeitos e vão entregar um produto cada vez mais de qualidade. Então, quando a gente está falando aqui de planejamento, né, a gente tem que entender que dentro do seu planejamento, os seus colaboradores eles têm que estar ali. No plano. No plano. Eles têm que participar do plano de voo. Eles têm que evoluir junto com o plano. Isso. Então o veterinário ele tem que entender que ele é de novo, o ator principal no planejamento. Né? E só fazendo adendo aí a questão que você diz do cliente. Uma coisa eu digo, o cliente e o proprietário, eles têm direitos e deveres. E a razão tem os dois. Essa máxima das antigas, né, onde o cliente tem sempre a razão, isso aí é um distúrbio que realmente pode levar a empresa a um mau caminho. Né? Eu sou do ponto de equilíbrio, direitos e deveres tem ambos e a razão também está para ambos. Isso é a relação com o cliente ela é muito complicada, né? E hoje se fala muito em empatia e às vezes eu fico vendo também os veterinários pensando, não tiveram empatia comigo. Eu parto do pressuposto que a empatia é algo que a gente tem com os outros. Quando a gente reclama que o outro não teve empatia com a gente já também não foi empático. Porque eu olhei para mim antes de olhar para o outro. E que nessa relação, o cliente ele sempre chega lá com o psicológico muito abalado. É claro que eu estou aqui, já defendi e vou repetir. A pressão no veterinário é muito grande. Se o cliente chegar desesperado, a empatia não é desesperar junto com ele, não. Então o que acontece? Por isso
que eu acho que o veterinário ele tem que investir em se capacitar nessa área de controle mental. Né? Inteligência emocional. Inteligência emocional, PNL. Por quê? Porque o cliente dele é um cliente que sabidamente precisa de empatia. Sim. E quem é o prestador do serviço é o veterinário. E no momento de desespero do cliente, o veterinário ele vai ter que saber lidar com essa situação. Então ele precisa se capacitar nessa área de PNL também. Como a gente está mostrando aqui, são muitos investimentos mesmo. Então, à medida que a gente evolui, a gente tem que ter um valor que cubra todos esses investimentos que são necessários. E esse investimento é para o bem do tutor. Quem vai ser melhor acolhido é o tutor. Quem vai receber uma comunicação mais eficiente é o tutor. Esse acolhimento, essa comunicação mais eficiente vai resultar num tratamento mais adequado e num tratamento mais assertivo para o paciente. Porque se a comunicação entre o tutor que fala, que conta a história do que está acontecendo de errado e o veterinário for falha, isso vai gerar um problema. Porque quando nós falamos de saúde, o ambiente, seja ele uma clínica veterinária, um hospital, já é um ambiente tenso por natureza, né? A pessoa já chega ali com uma tensão. E se o profissional que te atender, seja médico, enfermeiro, ele já tiver uma empatia de ficar mais leve, uma frase de efeito, fica tranquilo que vai dar tudo certo, ou brincar já com seu animal, ou se você leva a sua filha no médico, e essa garotona aí e tal, e já dá uma bala e tal, aquele negócio, ele já quebrou todo aquele ambiente de tensão. Ou seja, aquilo ali já vai se tornar mais fácil, aquele atendimento. Às vezes quem está nos ouvindo aqui vai perguntar, mas o que isso que eles estão falando tem relação com planejamento? É porque isso está trazendo para nós a identificação dentro do planejamento de quais são as nossas forças e de quais são as nossas fraquezas. E planejamento no atendimento. E quando você, veterinário, souber quais são suas forças e fraquezas, você vai conseguir fazer o seu marketing assertivo em cima das suas forças e buscar treinamento e capacitação para corrigir as suas fraquezas, né? Isso está dentro das ferramentas de planejamento estratégico, tá? Que nós temos como aplicar dentro das empresas, tá? E que a gente vai apresentar aqui resumidamente o nome de cada uma delas, né? Assim que for oportuno. Então dentro do planejamento, a gente pensando em tudo isso, o que eu tinha comentado de você ter seus parceiros, quais as atividades-chave do seu colaborador, qual o recurso-chave, né? Qual que é a experiência de valor que você quer entregar, o que você vai ter de diferencial no mercado, como você está posicionado, canais de comunicação, como você se comunica com o seu cliente, como você entrega para o seu cliente o seu serviço e quem é o seu cliente. Aqui embaixo você tem seus custos e suas receitas. Esse é o Canvas. Isso. Né? Que é um modelo de negócio, que é o rascunho, que é a ideia inicial daquilo que você quer desenhar para o seu projeto. O que mais que a gente tem aí de ferramentas de negócio para planejamento? Nós temos, aplicadamente ao negócio, né, uma ferramenta que se chama 5W2H, né, são iniciais do inglês. Resumidamente, aqui para não ficar muito complexo, o planejamento estratégico, ele exige que você saiba o que fazer, quando fazer, com quem fazer, onde fazer, por que fazer. Como fazer e quanto vai custar. Então, você vai distribuir, né? Essas iniciais aí vai começar a elencar demandas dentro de cada uma delas, funções dentro de cada uma delas, onde que dentro da sua equipe você vai delegar essas funções. Você vai ter que ter uma cronologia de tempo de execução para ver se elas estão acontecendo a tempo e hora, fazer as ações corretivas.
Isso é planejamento estratégico, porque o estratégico ele permite que você antecipe falhas ou então que você reveja processos enquanto eles estão acontecendo, né? Então você tem que o quê? Dentro da sua equipe, pegar uma pessoa que tem perfil de liderança, pegar uma pessoa que tem um perfil mais operacional, pegar uma pessoa que tem perfil mais técnico, né? Para que elas estejam todas trabalhando com sinergia, sincronismo e sinergia, ou seja, trabalhando na mesma frequência, né? Então você, ouvinte empresário, planejamento exige técnica, não é simplesmente fazendo para depois corrigir e dar lá na frente tudo errado. Então dentro do trabalho de consultoria, né, nós montamos um modelo Canvas, que é aquilo que você pensa em fazer. Criamos um planejamento estratégico dentro dessas ferramentas 5W2H. Então nós vemos que citamos 2 ferramentas. Já com a equipe trabalhando para a gente ter uma visão macro da empresa, nós trabalhamos dentro de uma ferramenta que chama Matriz de Análise SWOT. Você já pensou em fazer esse raio-x na sua empresa e nos seus funcionários, perguntando quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? O que ameaça a nossa empresa no ambiente interno e externo, né? Forças, fraquezas, ameaças. E quais são as oportunidades que estão aí girando nesse mundo digital, nesse mundão sem fronteira, ou então do meu lado aqui que eu não estou enxergando e eu posso usar como melhoria para a minha empresa. Então, isso é muito importante também, né? Finalizando, uma ferramenta mais completa para você que quer abrir o seu negócio, expandir o seu negócio ou melhorar o seu negócio, é o que nós chamamos de planejamento de negócios, ou plano de negócios, ou no inglês, business plan. Então, ou seja, o plano de negócio, ele vai te dar de A a Z análise de ambiente, pesquisa de mercado, custo fixo, custo variável, marketing, quanto você precisa para abrir o seu negócio, qual o ponto de equilíbrio que você precisa vender para a partir dali começar a ter lucro, qual a sua lucratividade, rentabilidade, né, e qual o seu retorno. É um trabalho mais robusto, mas que é necessário para todo e qualquer negócio. A gente não consegue aqui, né, em 1 hora de podcast, transmitir todo esse conhecimento, né? São anos de experiências, são cursos e cursos que são feitos para adquirir esse conhecimento. O que foi o nosso objetivo aqui nessa parte de planejamento foi a gente criar em vocês a identificação de pontos. Sim. Onde a gente comete erros normalmente. A gente, que eu digo, veterinários, empresários, né? E para que vocês, conseguindo identificar esses pontos de falhas e de erros em planejamento, ou a falta de planejamento para realizar determinadas coisas, que vocês possam correr atrás dessa informação e de posse dessa informação, de posse do que a gente colocou aqui como necessário para se fazer algo bem feito, que vocês tenham condições de escolher bem o tipo de assessoria, de consultoria, ou conseguir identificar dentro de redes sociais o que vai realmente ajudar a resolver algum problema que vocês tenham em questão de planejamento. Novamente, o Raul vai colocar ali os contatos do Wellington. Os contatos, isso, da HM Consultoria. Para que quem quiser entre em contato com ele e aí aprofunde, né, essa questão do planejamento. E se está nos seus planos também vender o seu negócio, nós trabalhamos com valuation para poder fazer a apuração real de quanto realmente vale a sua empresa para você se desfazer ela de uma forma mais honesta possível no mercado. Tá ok? Bom, foi isso. Agradeço a todos. Depois nós vamos falar com o Wellington a respeito de organização e direção. E por último,
de controle. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades. Muito obrigado aí pela audiência. Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet.